A gente volta a falar sobre pandemia, agora sobre o setor empresarial também sendo afetado por ela, né? A pandemia aumenta a demanda por planejamento sucessório. As mortes repentinas provocadas pela Covid-19 fizeram lideranças empresariais do país se atentarem para a necessidade de que seus negócios sobrevivam para as próximas gerações. Estamos em contato agora com André Kramer, ele é conselheiro de administração e líder da área de governança corporativa. Uma boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Prazer estar aqui com você e seus ouvintes. Muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto bastante importante, né? Sobre o aumento da demanda por planejamento sucessório. Para a gente começar a falar sobre isso, eu peço que você explique para o nosso ouvinte rapidamente, né? O que é exatamente o planejamento sucessório? O planejamento sucessório, ele deve ser entendido, na realidade, entre três pilares, né? Eu tenho um pilar de propriedade, um pilar de gestão e um pilar de família, né? O pilar de propriedade é quando eu vou fazer a sucessão da propriedade, quem vai ser o novo dono da empresa. O pilar de gestão, ele vai olhar para a sucessão do comando da empresa, quem vai atuar na administração da empresa, né? E o pilar da família trata das questões familiares, né? É muito comum que, quando se tratando de empresas familiares, que as famílias elas dependam economicamente das empresas, né? E é muito comum também que eu tenha membros da família que não participam da gestão, mas que têm opiniões, têm anseios e têm desejos, né, a respeito da empresa, né? Então eu tenho que olhar esses três pilares, né, e estabelecer ferramentas para que essa sucessão ocorra da melhor forma possível. De que forma essa sucessão pode ser abordada dentro de uma empresa? Porque não deixa de ser um assunto muito delicado, né? É difícil. É um assunto... Né, assim, nas empresas que não são familiares, e principalmente as empresas de capital aberto, isso já é uma questão mais tranquila, mais equacionada, né? Mas nas empresas familiares, geralmente isso é uma questão difícil e existem alguns motivos para isso. Uma delas é por causa da própria finitude, né? Quando a gente fala em sucessão, eu estou basicamente chegando à conclusão de que essa empresa que eu construí, que eu trabalhei, ela um dia vai ter que andar sozinha e eu não vou estar aqui participando do sucesso dessa empresa mais e do dia a dia dessa empresa mais, né? Então, a própria ideia de finitude é difícil, né? Em seguida, sentimentos de perda, né, que ocorrem, principalmente do sucedido, né? Perdas de poder, perdas econômicas, medo de perda de status, né? São também questões que têm que ser tratadas na sucessão. Finalmente, você tem também medo de conflitos familiares, né? Então, você imagina um dono de empresa ou uma família empresária, né, que tem uma segunda ou uma terceira geração, onde você já tem um número grande de primos, vamos dizer assim, e eu preciso escolher o presidente da empresa, né? Quem vai ser o presidente da empresa? É um só. E a possibilidade de conflitos serem gerados por causa disso, ela é muito grande, né? Então a gente tem que cuidar de todos esses aspectos, né? E como escolher esse sucessor? É sempre alguém da família, um filho, né? Ou nem sempre pode ser uma pessoa de fora? Olha, assim, a maioria das famílias, né, ela gostaria que os seus sucessores fossem da própria família, né? Isso é uma coisa comum, né? Dificilmente você vê uma família que ela não quer que os seus herdeiros também sejam os sucessores, né? E aí eu estou respondendo mais do ponto de vista do pilar de gestão, né? Ou seja, quem vai comandar a empresa, né? Então, normalmente, a família quer que os seus herdeiros também sejam os administradores, né? O ideal é que isso seja feito com regras baseadas em meritocracia, ou seja, as pessoas que se prepararam, as pessoas mais capazes vão ocupar os cargos de maior destaque e de maior responsabilidade também, né, e com maior poder de decisão dentro da administração da empresa, né, e o ideal é que você tenha um processo que seja planejado,
né? Ou seja, que essas pessoas sejam identificadas, que elas tenham o treinamento adequado, seja do ponto de vista de formação universitária, cursos de especialização, cursos de extensão, e também do ponto de vista de experiências profissionais. Cada vez mais, por exemplo, as empresas familiares estão incentivando os seus sucessores a ter experiências fora da empresa, né, para trazer uma visão diferente. Né? Então, isso também é interessante perceber um movimento acontecendo nesse sentido. Né? Uma questão que eu acho que também é interessante é a questão do comprometimento com os negócios da família. Né? Então, antigamente, o pai era médico, o filho era médico, o pai era empresário, o filho vai tomar conta da empresa. Hoje em dia, nós temos aí a geração Y, os millennials, né, na força de trabalho, e a gente percebe que eles são muito menos comprometidos com os negócios da família. Muitas vezes eles querem empreender, querem fazer os seus próprios negócios, querem ter as suas próprias carreiras. Né? Nesse caso você não tenha sucessores que queiram participar da administração, esses sucessores eles podem ser herdeiros da propriedade, né? Mas eu posso buscar administradores de mercado. Né? Não existe problema nenhum em que isso ocorra. Né? E é bom lembrar também que uma opção de sucessão também é a venda da empresa. Né? Eu posso simplesmente decidir, se eu não tiver dentro dos meus sucessores, dentro dos meus herdeiros, interesse em participar da administração e nem de serem proprietários da empresa, eu posso vender a empresa e distribuir esse patrimônio de uma forma diferente. Falando ainda sobre essa escolha de sucessor, né, quais as principais características que um bom sucessor deve ter? Quais habilidades ele precisa demonstrar? Essa é uma boa pergunta, porque a gente vive num mundo onde a transformação está acelerando. Né? O mundo sempre se transformou, sempre mudou, né? Só que essa transformação ela está cada vez mais rápida. Né? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: o sucessor ele tem que ter como objetivo profissional a condução dos negócios familiares. Ele não cabe mais uma família forçando, né, um herdeiro a participar da administração de uma empresa. Né? Isso é ruim para os negócios. Né? Então, realmente, os herdeiros eles têm que ter esse desejo. Né? Segundo, a empresa tem que fazer a lição de casa dela, no sentido de identificar qual é o perfil que a empresa precisa para a administração da empresa. Né? Então, essa adequação tem que existir. Né? E de uma forma geral, assim, de perfil, né, eu diria o seguinte, né, assim, hoje em dia, os profissionais eles têm que ser muito mais estratégicos e muito menos operacionais, né, os profissionais da alta liderança da empresa. Né? Os profissionais eles têm que estar muito antenados com as movimentações do setor, do segmento que eles atuam, né, a evolução da indústria, ou do tipo de segmento que eles vivem. Né? Eles têm que estar muito atentos às tecnologias emergentes. Né? Então, o uso da tecnologia ela está já muito disseminada e ela vai só aumentar com o passar do tempo. Né? Então, a rápida captura de tecnologias emergentes e o emprego dela nas organizações é um fator de competitividade. Né? Então, isso é muito importante. Né? Criar uma cultura que seja capaz de gerar inovação. Né? Isso também é importante dentro dos profissionais da alta liderança. Né? E também a capacidade de identificar talentos. Né? Como você vai ter menos... você vai ser um cara menos técnico, menos operacional, mais estratégico, é muito importante que você tenha no seu time, né, as pessoas certas, os talentos para poder gerenciar a sua operação. E como é feita essa sucessão? A gente pode dizer que é parecida com um processo de transição também? A sucessão, ela ocorre dentro de um plano. Né? Então, eu tenho alguns instrumentos, né? Por exemplo, eu tenho acordo de sócios, eu tenho a constituição de holdings familiares, eu tenho protocolo familiar, eu tenho conselho de família. Né? Todos esses são instrumentos que eles são utilizados
para a condução dos negócios da família, né? E a sucessão, ela faz parte dessa condução. Então, ela é um plano, né, que ela vai estar lá dentro desses instrumentos, né? É muito importante também a utilização de profissionais que atuam como mediadores, como facilitadores para a construção desses instrumentos, né? Então, por exemplo, um acordo de família, um protocolo familiar ou um acordo de sócios, dificilmente você vai ter um consenso na partida, né, quando você começa a discutir, né? Então, a utilização de um profissional com experiência para esse tipo de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai construir consenso, né? Ele vai construir um documento único que ele consegue encontrar um caminho entre visões diferentes e às vezes até bastante divergentes, né? E vai ser capaz de mediar conflitos também, né? E esse plano, ele vai definir essas regras do processo de sucessão. E dentro do processo de sucessão, como você perguntou, vai ter um período de transição, né, onde o sucedido e o sucessor vão trabalhar em conjunto dentro da empresa, né, onde você vai ter cada vez mais uma delegação de responsabilidades de poder do sucedido para o sucessor, né, e até o momento em que o sucedido ele sai, né? E é muito importante que essa data seja muito bem definida também, né? Tem que ter um limite para esse processo de transição, né? E com isso é importante também lembrar que a sucessão empresarial ela lembra muito, ela foca muito no sucessor, mas é muito importante você ter um plano para o sucedido também, né? Imagina você tem um empresário extremamente ocupado, com uma agenda lotada, com muita responsabilidade, e no dia seguinte ele não tem nada na agenda, né? Isso cria um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então é muito importante olhar para o sucedido e pensar que ele tem uma experiência gigantesca, que ele tem muita contribuição ainda para essa empresa, e ele pode contribuir, por exemplo, dentro de um conselho de administração, um direcionamento estratégico, alguma coisa desse tipo. André Kramer, conselheiro de administração e líder da área de governança corporativa, muito obrigada por essa conversa aqui no Estúdio CBN. A gente falou sobre a pandemia aumentando a demanda por planejamento sucessório. Muito obrigada, bom trabalho e até mais. Obrigado, Stephanie. Prazer estar aqui. Boa tarde para você. Uma boa tarde.